Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da classificação do Vasco. O Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após o 1-1 no tempo normal, né? O Vasco fez 1-0 com o Ryan e no último lance da partida tomou o gol de empate. O jogador do CSA cabeceou sem chances para o Léo Jardim e empatou a partida, como falei, no último lance do jogo, né? E aí levou a decisão para os pênaltis e nos pênaltis brilhou a estrela de Léo Jardim, defendendo 3 cobranças de pênaltis e levando o Vasco para a próxima fase. Tá aí na matéria, né? O Vasco tem sequência pesada e 5 decisões à vista nas próximas semanas. Olha aí, ó, 5 decisões o Vasco tem pela frente. Vamos trazer aí as informações do Cruz Maltino e logo depois eu trago notícias atualizadas do Vasco. O jogo teve esse roteiro que o Jufo trouxe pra gente, hein? Pois é, e que alívio ali do Lloyd, que personagem, né? São vários personagens, não é? Poxa, o Verratti, o Léo Jardim, o próprio Fernando Diniz. O Lloyd me irritou. É, irritou. E o Diniz ainda foi bem ali na entrevista, como a gente viu, né? Tentando, ainda vou conversar com ele, entender o que aconteceu. Era momento de comemorar, não é, Jufo? Já tá ouvindo a gente, o Jufo, será? Tô ouvindo, sim, uma relação ali entre o Lloyd Augusto e o Fernando Diniz meio tensa durante o jogo. O Fernando Diniz falou que estava tão concentrado na partida, estava tão concentrado ali naquele momento decisivo do jogo, que nem prestou atenção no gesto do Lloyd Augusto, nem tinha entendido direito o que ia acontecer, mas que ele ia conversar com o atacante do Vasco, que deve ter conversado após a partida, mas está tudo bem entre o Lloyd Augusto e o treinador do Vasco. O Lloyd foi apenas um dos personagens, ele que vem ganhando alguns minutos com o Fernando Diniz nesses últimos jogos, vem entrando nos segundos tempos, mas ainda assim um pouco questionado pela postura dentro de campo, perde algumas bolas, o que irrita um pouco o torcedor, mas é sempre um personagem folclórico desse elenco em todas as partidas. E vocês vão falando sobre personagens nesse jogo? Sim, Léo Jardim foi o grande herói da noite, defendeu 3 pênaltis, fez defesas importantíssimas durante a partida contra o Operário também. Ele que vive aí o futuro sobre a renovação de contrato, se atuar por 60% das partidas nessa temporada, vai ter a renovação automática por mais um ano, mas a diretoria ainda negocia uma extensão maior de 2 a 3 anos com o goleiro Cruz Maltino, que para o Fernando Diniz e a torcida do Vasco é de nível seleção brasileira, pelas últimas atuações que vem tendo, desde o Carille também, vem sendo uma peça importante esse ano para a equipe do Vasco. Outra peça que cresceu muito sob o comando do Carille também é o Ryan. Ryan vem jogando muito bem na direita, ele que perdeu a vaga para o Garré, que chegou ainda nessa temporada, acabou ficando no banco a maioria dos jogos com o Carille, voltou a ter confiança com o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz falou que vai ajudar o menino, né? O Fernando Diniz citou o Brenner no São Paulo, citou o John Kennedy no Fluminense, e o Ryan tem esse mesmo perfil, um menino formado no clube com muita disposição e também muito vigor físico e técnico para ajudar a equipe. O Ryan vem crescendo de desempenho com o novo treinador do Vasco, então são alguns personagens dessa classificação heróica do Vasco, que no final de semana agora já pensa o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Não vai ter Felipe Coutinho, que foi expulso contra o Fortaleza, e o Payet segue num final de tratamento de uma lesão ligamentar no joelho. Ele que não veio para o jogo contra o Operário, não ficou nem no banco, pode ser que apareça entre os relacionados para o clássico no sábado, mas muito provavelmente deve ficar no banco de reservas se ele vier para esse clássico. Então o Fernando Diniz vai ter que repensar o meio-campo do Vasco. Tem as opções do Alex Teixeira, ou por exemplo, também pode entrar com 3 volantes e o Paulinho no time titular. Fernando Diniz então vai ter que quebrar a cabeça para quem vai substituir Felipe Coutinho, amigos. Bom, vamos acompanhando então essa sequência do Vasco, mas eu acho que o torcedor, quando ele acorda hoje, ele... Bom dia, mãe, bom dia, família, obrigada, meu Deus, pela existência do Léo Jardim. Esse é o primeiro agradecimento da manhã. Verdade. Finalizações sofridas, 11, 4 no alvo, 3 defesas, 75% de aproveitamento e 3 pênaltis defendidos. Isso? Defesas difíceis, Não, né? e a gente não tá falando de um recorte, meu Deus, uma noite milagrosa do Léo Jardim. Esse é o padrão dele, né? É que ficou mais acentuada por ser um jogo eliminatório, pelas penalidades, mas isso tem sido... Ontem, quando a gente conversava e discordava do Rafa, dos personagens ali do Vasco, um que a gente não questionou do elenco do Vasco é realmente, dos melhores do campeonato,
o Léo Jardim entra nessa conversa. Mas tá muito longe ainda do Vasco. Bom, esquece essa frase. Vou fazer outra. O Vasco fez o que precisava fazer ontem, se classificar. 1, 2, 3. Tá muito longe ainda a gente querer exigir o Vasco ideal, né? Até porque em 3 jogos do Fernando Diniz, ele tá passando pela mesma experiência do Dorival Júnior. Em 3 primeiros jogos do Dorival Júnior no Corinthians, 3 competições diferentes. O Diniz, 3 competições diferentes, mesma coisa do Dorival em 3 primeiros jogos. Esse carrossel de emoções que é o futebol brasileiro, para o técnico que chega no início do trabalho, isso é completamente assim, absurdo você exigir padrão. Ontem o Vasco estava classificado. Daqui a pouco a gente começa a querer ver mais coisa. Por exemplo, essa jogada. Essa jogada é completamente inadmissível. A troca de passes, ela se dá de um lado para dentro, tudo de primeira, e o Vasco sempre atrasado. Por dentro, né? Por dentro, para chegar na cara do gol. Isso é o mundo ideal. Eu vou arrastar a defesa adversária, ela vai na minha, até que um vai ficar livre de frente pro gol. Aí você pensa, tá, todo mundo quer isso, a gente nunca consegue. O Operário conseguiu. E aí o Léo Jardim o Léo Jardim salvou. E o que eu tô querendo dizer com isso? A classificação. A classificação é maravilhosa, incrível, é a garra do Vasco, mas daí pra gente falar, nossa, como o Diniz tá conseguindo as coisas. Não, gente. Nem dá pra cobrar dele nada até agora. Nem se tivesse sido eliminado, Marcos? Não daria. Não, sim, porque o outro seria também, possivelmente. O Vasco flertou com a eliminação. Sim. E aí toda aquela conversa que a gente teve ontem, de pelo menos o ambiente já mudou, pelo menos o ânimo já é diferente. Iria tudo embora com a eliminação. Ficou por um fio, né? Iria. Que era o que o Jailson falou, olha, pode ser que ganhe de 3-0, 4-0, mas o jogo é difícil, é início de trabalho e eu não tô... Não necessariamente com essas palavras, mas eu não tô encantado, iludido. É um processo, né? Todo um processo mesmo, até como a gente já falou, né? Como o Diniz gosta de montar seus times, mas a gente falou ontem também que o Operário viu bem na Série B. Bosquilha e o Alano fazendo uma temporada, né? Até agora muito boa. E o meu é que ontem nem deu tempo de falar, mas eu tava com esse alerta do Alano nas costas do Piton. Porque o Piton é um cara muito ofensivo e o Alano cairia nas costas dele. E foi basicamente o que aconteceu em alguns momentos do jogo. Acho que assim, o Marra estava lembrando a questão do Dorival no Corinthians, o Vasco, né, do Diniz, o Diniz não tem como poupar. Né? A gente já falou isso aqui, a questão do elenco. Sim. Então são aí 3 batidas, né, 3 competições diferentes, basicamente com o mesmo time, todo mundo ali em 90 minutos. E ontem, para mim, o Vasco começa bem o jogo, depois dá uma dormida ali no primeiro tempo, e aí no segundo tempo a mesma coisa. Começa um pouquinho, mas depois cansou. O time do Vasco, para mim, o time do Vasco cansou muito. Tem as substituições, aí, o próprio Coutinho então, sai, né? Aí foram lá as substituições, e aí a gente tem que falar por exemplo, o Nuno Moreira. O Nuno Moreira, para mim, até agora é a única contratação que realmente, né, nessa temporada, que realmente está dando nome, porque o Nuno Moreira está jogando bola. Está conseguindo jogar, está conseguindo ajudar, por exemplo, o Coutinho, ontem mesmo conseguindo ajudar o Piton. Ele inverte, às vezes, com o Ryan, e o Ryan também tá sendo positivo para o Ryan, às vezes, mudar de lado. Porque ele estava só caindo pelo lado direito, então, às vezes, ele investe com o Nuno Moreira. Já foi daquele lado. E ele também teve uma hora que ele vai para o meio e o Coutinho abre um pouco mais, enfim. O Nuno Moreira, desses caras, para mim, está sendo o único assim que a gente pode falar bem. Mas o Lloyd, cara, ele não se ajuda. Ele não se ajuda, porque não foi só o jogo de ontem. O Jufo estava lá, o Jufo pode falar melhor do que eu. E ele vem acompanhando o Vasco, rodada após rodada. Mas não foi só o jogo de ontem. A gente vem acompanhando o Vasco. O Lloyd tem jogadas que dão a bola no pé dele, ele fica pedalando parado, sozinho, pra nada, dá chute no vento. Pra nada. Sei lá, 1-0 Vasco. O torcedor quer um 2-0, o torcedor não quer ver um cara pedalando com a bola sozinho. Aí ontem, ele pega a bola, dá um chute pro gol e dá um finalzinho. Ele errou o chute. O melhor é isso, não foi nem gol. Ele errou. Não, o goleiro faz o gol. Se ele faz o gol, você vai lá, tem a marra. O goleiro pegou. Eu nunca tinha visto isso. Não, mas você sabe dessa história toda aí, né? É que o Diniz estava falando, ele entra e ele erra tudo. Exatamente. Erra domínio, erra passe, e o Diniz chamando ele pra beira do campo. Pra dar uma orientação. Instrução, pra dar orientação, exatamente. Ou cá entre nós, talvez, assim, dá um choque, né? Queridão, já começou. Acorda. Isso. Vambora, irmão. E aí, logo depois... Você tá jogando bola.
Aí ele, e aí, quer falar agora? É, Tipo, Não, Pô, e sabe o que sério? foi engraçado? Porque teve um momento antes também que a câmera vai nele e ele faz um sinal tipo de fala muito, tipo, Sim, fica sim. quieto, tá falando Pô, aí demais. não, tá falando muito. Ô, Jufo, a verdade é que também a torcida do Vasco, a gente vê até a imagem E do aí Lloyd o cara vai depois. lá e bate um pênalti que é decisivo também. ele bateu bem? E o medo que eu Muito Bateu bem, bateu bem. Bateu muito O bem. medo que eu fiquei, eu falei, cara, isso é um roteiro pra dar um... O homem vai errar o pênalti, vai ter que sair ali no camburão do São Mas Januário. ele bateu bem. Faz o simples, sério. Mas o Jufo, ele se emociona aí no final também, porque em certo momento, ainda com a bola rolando, a torcida do Vasco já sem paciência pro Lloyd, né? Em certo momento, não, em muitos momentos do Lloyd durante a partida, ele tentou uma meia-lua uma vez na ponta esquerda e deu totalmente errado. Tentou uma caneta também na ponta esquerda, que saiu completamente errada também. Ele perdeu a posse de bola as 2 vezes. E teve uma bola também da intermediária defensiva do Vasco, assim, quase que um pouco mais pra frente da área, que ele foi tentar sair jogando, foi buscar a bola ali e perdeu a bola também e gerou um ataque perigoso do Operário. Então a torcida já estava bastante irritada com o Lloyd durante a partida e ele sentiu isso tudo, porque como eu falei na primeira entrada, no VT também, era um jogo que estava com uma carga emocional muito grande, porque o torcedor vascaíno vinha de uma atuação muito boa contra o Fortaleza, um primeiro jogo convincente, uma partida que o Vasco ganhou com sobras e que deixou o torcedor esperançoso com o time e não queria ser eliminado agora na terceira fase na Copa do Brasil, até porque as Copas são uma prioridade, são um sonho do Vasco nessa temporada. Então tava com uma carga emocional muito grande, o jogo difícil, o Operário apertando e o Lloyd entra e tenta jogadas individuais completamente displicentes que irritava o torcedor na arquibancada. E aí ele veio com um pênalti decisivo, o 7º pênalti foi cobrança dele, ele fez o gol, o Léo Jardim depois garantiu a classificação do Vasco defendendo mais uma cobrança e ele foi ao choro, uma imagem muito bonita feita pelo nosso cinegrafista Guilherme Amado, do Lloyd sendo contido, chorando mesmo, porque a carga emocional estava muito grande mesmo para cima desse jogador. Todos os companheiros foram tentar acudir ele, porque ele estava realmente muito emocionado, mas é um jogador que vem passando por essa montanha-russa de críticas aqui no Vasco, Mário. Nessas horas, aí você fica quieto quando é assim, né? Pô, tá todo mundo em cima de mim, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o treinador, vou botar o dedo na orelha, vou provocar, vou tentar dar drible da vaca, vou tentar sair... Nessas horas, Faz você é o o simples, alvo, sai de cena, não faz graça. Mas quando ele foi bater o pênalti, eu pensei, não vai errar porque é um inconsequente. A gente já imaginou esse cenário todo da tragédia, mas o cara parece que tá assim num Outro mundo, né? num outro mundo. Tipo o Davidson nessas coisas aí. Sabe assim? Sabe o que tá acontecendo? Assim, sabe o que acontece? Ele tá revoltado. Eu fico. Ah, mas foi bonita a imagem depois lá, Jailson. Não foi? Mas era só não fazer o que ele faz antes, cara. Não é difícil de resolver essa situação. O que eu fico, por exemplo, quando sobe a plaquinha lá, Sei. Jufo, bota o Jufo na tela, por favor. Jufo, tá. Está. Quando sobe a plaquinha lá, vai entrar o Lloyd. É. A torcida do Vasco, pô, lá vem esse cara de novo. Porque a reação com certeza é essa, Foi cara. essa? Porque não foi só ontem, é só isso que eu tô querendo dizer. Não foi só ontem. Não foi só ontem. Ele entra nos jogos, ele faz umas coisas que não tem necessidade. Por isso que eu tô falando aqui. Faz o simples, cara. 2 toques, Mas 2 o toques na Bolaço bola. não é assim também? Mas o Bolaço tá fazendo gol, pô. O Bolaço fez gol pra caramba no passado, tá fazendo gol esse ano no Cruzeiro Até também. em São Januário ele fez gol pra caramba. Exatamente. Então, é isso, ó. 2 toques na bola, vai tentar fazer um gol, tenta dar uma assistência. E depois, você já tem uma certa confiança, já tem um agrado de quem vai lá te já ganhou a assistir. torcida. Já ganhou. Aí tu dá uma pedalada, tu tenta dar um elástico, uma caneta, alguma coisa desse tipo. Mas tu mal entrou, tu ainda não fez nada. Jogo tenso. O jogo tenso, todo mundo daquele jeitão. Ele é o texto do Jufo, antes. Ah, não. Ele é o texto do Jufo. É a serotonina, são as sinapses, é o vai e volta, é o lado emocional. Ele é isso. Mas, ô Ju, Então, como aí é que tem- foi a reação da torcida? Foi essa que o Jailson tá contando? Não, então, a torcida já fica um pouco com o pé, com a orelha, já fica com uma Orelha coisa em pé. meio... com a pulga atrás da orelha com o Lloyd Augusto quando ele entra nas partidas, com certeza. Mas eu conversei com alguns torcedores do Vasco, principalmente ontem em São Januário, e eles me falaram, cara, o Fernando Diniz,
ele chegou aqui no Vasco, olhou pro Lloyd e ele tinha tudo para não gostar do Lloyd, porque ele é displicente, porque ele não segue o plano de jogo do Diniz. Ele tinha tudo para tirar o Lloyd do time, mas ele bota porque o Diniz tem aquele olhar tão caótico dele que ele olha pro Lloyd e fala: eu vou dar um jeito em você, esse é meu desafio aqui no Vasco, é o Lloyd Augusto. Então ele é um jogador que vem tendo espaço com o Fernando Diniz, vem ganhando minutos no segundo tempo, como uma válvula de escape ali para dar mais velocidade ao Vasco. O Garré, por exemplo, que chegou junto com o Lloyd e fez várias partidas como titular com o Carille, não entrou em campo ainda com o Fernando Diniz. Então é um jogador que vem tendo mais dificuldades do que o Lloyd, que é uma peça que parece que o Fernando Diniz, quando chegou aqui, olhou para ele e falou: meu desafio é fazer você jogar bola, meu desafio é fazer você vencer aqui no Vasco. Então é um jogador que a torcida vem tendo problemas para ter paciência com ele. O torcedor do Vasco costuma sempre ter muita paciência aqui em São Januário para apoiar jogadores novos, jogadores da base, para poder fazer com que o time cresça, principalmente aqui em casa. Mas o Lloyd Augusto vem testando bastante a paciência do torcedor. E do Diniz, e é uma missão, né, pro Diniz, acho que como o Jufo falou. E no momento ali, o Diniz não foi pro embate, né? Ficou se mordendo, passando a mão no cabelo, né? Que o Diniz fica assim, né? Coitado do Diniz, né, cara? Tô dando risada que eu tô levando os meus amigos mandando mensagem da hora, cara. Olha o Lloyd, cara. Os caras que, sabe, os caras que não torcem pro Vasco. Tem um grupo, diversos torcedores lá do Rio. Ele fala: cara, olha o Lloyd. Assim. As minhas mensagens no grupo que a gente tem ali só pro fechamento era só assim: o Lloyd. Gente, vírgula, o Lloyd. Cara, vírgula, o Lloyd. Eu só conseguia falar isso. Mas assim, valorizando isso do Fernando Diniz, eu acho que foi um teste de paciência. Esse é um sinal de maturidade do Diniz. Agora, sem sacanagem. Porque a gente já viu o Diniz Ele fica se mordendo. com jogadores que não respeitam o que ele quer. Gente, a relação dele com o Tietê. Terceiro jogo. De explodir com o cara. Eu acho que o Diniz deve ter falado assim: não. Calma. Acabei de chegar. Calma. Eu tenho uma missão muito grande. Vou estragar tudo, Eu sou né? evoluído. Eu sou um novo homem. Sou um legendário. Subi montanha de laranja, tudo. Sou um novo homem. Isso não vai dar certo. Então, deixa eu falar de um cara que é um exemplo, o Verratti. Sim. Porque e aí quando a gente fala assim de liderança, aí tá o melhor exemplo ali, não tá? Sim, mas com a bola no chão Cara, também. vai tirar o programa do ar, mano. Vai. Ele consegue, ele Não, consegue. mas eu tô falando sério, porque Até com o Lloyd. Ele leva o Lloyd Isso. quando ele bater, né? no momento que tá difícil das cobranças de pênalti, é ele quem dá uma agitada ali. Acho que o Hugo Moura também vai na provocação ali com o Alano e consegue inverter a situação, não é? Ah, lá, a imagem tá mostrando, o próprio Hugo mas Moura tá. lá. Isso. Mas a liderança do Verratti de chamar a torcida, né, Marra? Sim, ele tá informar São ligadíssimo. Januário, né? O Verratti já entendeu muito bem qual é o peso, o tamanho da camisa, o momento histórico do clube. E ele é um defensor disso aí. Ele vai até o limite, sem contar que em campo ele entrega, né? Ontem até ele foi. Esse é o ponto. Ontem ele foi exigido em alguns momentos com a bola nos pés. É isso, velocidade é só esse e ponto. tal. Aí não dá. Não dá. Não, mas então, mas sabe uma coisa simples, ao meu ver, que o Verratti poderia melhorar? Olha que o Verratti salva o Vasco há bastante tempo. Só o pivô. Mais nada. Porque não é, obviamente, botar a bola na frente ele não vai correr. Mas só que quando a bola estiver no chão, ele conseguir escorar para os caras que vêm de trás, porque até nisso ele tá com dificuldade. Mas quando eu enxergo essa liderança, é o cara que tá junto com o grupo. Sim, isso tá se daí é entregando, indiscutível. E quando eu acho que ele fala, os jogadores do Vasco vão com ele isso daí é porque indiscutível. enxergam isso nele. Claro. Não adianta só você fazer a preleção antes do jogo e vazar. Sim. Aí não tem liderança. Agora, quando você tá roendo o osso junto e entrega, aí tem um verdadeiro líder. Beijo, Jufo. Obrigada a você aí pelas informações. Boa sequência. Eu ouvi liberação, Ivana Perninha. Negrão, Felipe Abreu. Tira. Eu vi que eu tô liberado? Tira esse menino daqui. Tira esse menino. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Vasco. O Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai saber o seu adversário através de mais um sorteio, assim como foi contra o Operário. Deixa eu trazer uma notícia aqui para a gente agregar no vídeo e deixar você 100% informado. Faz o Pix CBF. Vasco fatura a bolada milionária com classificação dramática na Copa do Brasil. Eu estava vendo essa matéria aí, pessoal,
E o Vasco ontem lucrou por volta de 3 milhões com essa classificação. E aí, num total, desde o início da Copa do Brasil, o Vasco já faturou aí quase 6 milhões de reais. Então, 6 milhões na conta do Vasco já dá aí para pagar algumas coisas que estão pendentes, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.